Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: com a desobediência, você pode perder os seus sonhos. Nós sabemos que Deus tem um grande número de bênçãos e está pronto para entregá-las aos seus filhos. Mas cada um de nós terá que estar de acordo com a sua palavra. A obediência é a chave para tomar posse da nossa terra prometida nessa vida. Mas o que é a terra prometida? A terra prometida inclui viver nos ricos benefícios da sua redenção em Cristo, a cura, a prosperidade e a abundância em todas as áreas da vida. Deus não tem preconceitos contra umas pessoas ou é a favor de outras. Tudo depende de você ter obediência e fé para segui-lo com perseverança. Se examinarmos a Bíblia, veremos que Deus cumpriu seu plano na vida daqueles que eram obedientes. Mas aqueles que desobedeciam a Deus não deixavam que ele lhes fizesse o bem que ele queria fazer. Então eu pergunto, por que Moisés não entrou na terra prometida? Moisés, perto do fim da sua vida, não deixou Deus realizar o seu plano para a sua vida, embora fosse o libertador do povo de Israel. Moisés olhou de longe a terra prometida, mas nunca passou a possuí-la. O máximo que conseguiu foi ficar no pico da montanha e ver aquela terra à distância. A desobediência levou Moisés a perder tudo em que sonhara. O que impediu que Moisés tomasse posse da sua terra prometida? Precisamos aprender com a experiência de Moisés, a fim de não cometermos os mesmos enganos por ele cometidos. Mas qual foi a desobediência que fez Moisés perder sua esperança de entrar na terra prometida? Deus disse a Moisés exatamente o que ele queria que ele fizesse, mas Moisés não o fez da maneira que Deus mandou. Deus ordenou que Moisés reunisse o povo de Israel e falasse com a rocha, e então brotaria água para tirar a sede do povo. Mas Moisés, pelo contrário, feriu a rocha 2 vezes com ira, e isso é desobediência. E foi por causa da desobediência que Moisés nunca chegou a possuir o que Deus lhe oferecia. Não deixou de ser o líder dos israelitas. Não deixou de ser o escolhido de Deus, mas a sua desobediência levou-o a perder o direito à terra prometida. Moisés desobedeceu a Deus e tudo começou com uma atitude errada. A atitude de Moisés revelou-se naquilo que disse. Deus não mandou Moisés falar ao povo, mandou que falasse à rocha. Mas pelo contrário, Moisés falou ao povo dizendo: ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? E com essa declaração, Moisés estava magoado com os israelitas. Não aguentava mais tantas queixas e reclamações. A cada passo, eles queriam algo da parte dele ou de Deus. E mesmo depois de Moisés ter feito tanta coisa em favor deles, nunca estavam satisfeitos. Queixavam-se constantemente. Por que Deus não está fazendo mais coisas em nosso favor? Deus consegue montar para nós uma mesa no deserto? Deus pode nos oferecer carne no deserto? Por que Deus não nos dá alhos silvestres e cebolas que tínhamos no Egito? Mãos à obra, Moisés. Se você é o escolhido de Deus, queremos ver resultados. Você já notou que é sempre o líder que leva a culpa quando as coisas não dão certo? Quando a igreja não vai bem, o pastor sempre é considerado o culpado. E com Moisés era assim também. O povo culpava Moisés por tudo que dava errado. Mas a despeito da atitude rebelde do povo, o dever de Moisés continuava sendo obedecer com exatidão as instruções de Deus. Mas por que Moisés desobedeceu? O Senhor lhe respondeu: porque você não foi leal a mim para tratar com respeito diante dos israelitas
aquilo que lhe mandei fazer, não é você quem levará a congregação à terra prometida. Deus só queria que Moisés falasse à rocha, mas Moisés já tinha hábitos fixos no emprego da vara de Deus. Quando levantava a vara de Deus para abrir o Mar Vermelho, por exemplo, e também resolveu fazer as coisas do seu próprio jeito. Quantas vezes nós temos feito a mesma coisa? Moisés não somente obteve água da rocha, como também recebeu uma abundância de água fluindo da rocha. Mas fazer as coisas da sua própria maneira lhe custou caro, no final das contas. E assim acontece também conosco. Não poderemos fazer as coisas da nossa própria maneira, em vez de obedecermos a Deus e ainda esperar que prosperemos. A longo prazo, nossa desobediência sempre nos custará caro. Se examinarmos o erro cometido por Moisés e o quanto lhe custou, podemos ver porque algumas pessoas hoje nunca recebem a posse daquilo que Deus lhes tem prometido, a sua própria terra prometida, ainda que lhes pertença por direito. Sem dúvida, são salvos e são filhos de Deus. Mas a desobediência fez com que perdessem o direito à sua própria terra prometida. Deus não pode premiar a desobediência. Você não pode tomar posse das promessas muito grandes e preciosas do Senhor Jesus Cristo ao persistir em fazer as coisas do seu jeito, em vez do jeito de Deus. E se você persistir em dizer, creio desta maneira e é desse jeito que eu vou receber o que quero, você pode obter o que deseja e depois se arrepender muito disso. E foi assim que aconteceu com os filhos de Israel. Sempre queriam fazer as coisas da sua própria maneira. Exigiam, por exemplo, um rei. E Deus lhes disse, não quero que vocês tenham um rei, porque não quero que vocês sejam como as demais nações. Eu quero ser seu pai. Porém, se vocês persistirem, vão conseguir um rei, sem dúvida alguma. Mas isso lhes custará caro. Mas o povo persistiu nas suas exigências e, finalmente, Deus permitiu que tivessem um rei, embora ele soubesse que isso não seria bom para eles a longo prazo. Hoje em dia, muitas pessoas fazem a mesma coisa. Oram com insistência por aquilo que acham que desejam e necessitam. Mas às vezes seria melhor para elas se Deus não atendesse às orações delas da maneira como elas querem. Quando os pedidos das pessoas não estão em harmonia com a perfeita vontade de Deus, ele sabe que se ele atende a sua petição, causará danos mais tarde. Às vezes, agimos conforme fez Moisés quando bateu na rocha com a vara. Temos a nossa própria maneira de fazer as coisas. E quando Deus nos pede que façamos de modo um pouco diferente, ou que mudemos nosso programa ou rotina, ficamos desgostosos e começamos a murmurar e a nos queixar. Quando, porém, Deus nos manda introduzir mudanças e fazer as coisas de modo diferente, é sempre para o nosso próprio bem. Por outro lado, não fazer as coisas da maneira que Deus manda é perigoso. Além disso, podemos cair numa rotina cega por simplesmente fazermos as mesmas coisas da mesma maneira o tempo todo. E essa é uma das razões por que precisamos seguir a orientação de Deus. Deus não é forçado a fazer tudo da mesma maneira todas as vezes. Ele sempre opera em harmonia com a sua palavra, mas ele pode atender a nossa oração de modo diferente do que pensávamos. Mas quer compreendamos como Deus vai atender às nossas orações. Quer não, o melhor para nós seria apenas obedecer a Ele. Deus não está limitado. Tem muitas maneiras de fazer as coisas. E quando Moisés disse, tudo bem, rebeldes, nós vamos dar água a vocês, aqui vem ela, tirou de Deus a atenção do povo, a fim de fixá-la totalmente naquilo que ele podia produzir.
E ao atrair atenção àquilo que ele podia fazer, perdeu o direito ao privilégio de entrar na terra prometida. E em tudo isso, há uma lição para nós. Precisamos cuidar sempre em deixar Deus no enfoque da atenção e de dar todo o crédito e glória a Ele, e não a nós mesmos. Moisés sabia que Deus é justo. A culpa não era de Deus, se Moisés não podia entrar na terra prometida. A desobediência do próprio Moisés custara-lhe o preço de não ver realizados os seus sonhos. E hoje em dia, as pessoas, embora obedeçam a Deus exteriormente, esquecem-se de que Deus olha para o coração do homem e vê as suas atitudes. Algumas vezes, essas atitudes erradas são pensamentos, por exemplo, de ciúmes e de inveja. Uma atitude de egoísmo, de buscar os seus próprios interesses, acabará destruindo os sonhos e anseios de uma pessoa. Um grande número de pessoas faz as suas confissões de fé e declara o que deseja receber da parte de Deus, mas não estão tomando posse da terra prometida. A desobediência é pecado. A murmuração e as reclamações também são pecados. Não existe pecado grande nem pecado pequeno. Pecado é pecado e impedirá que você tome posse da sua terra prometida. Deus quer que reconheçamos onde perdemos o rumo, que nos arrependamos e que peçamos o seu perdão e continuemos a caminhada. A não ser que peçamos perdão pela nossa desobediência, Deus não poderá permitir que recebamos certos benefícios que estão crendo que Ele nos dará. Por isso, depende de você se vai tomar posse da sua terra prometida ou não. Tudo depende da sua fé e da sua obediência a Deus e a sua palavra. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em primeiro lugar te agradecemos por estarmos aqui mais um dia, mais uma vez diante da tua presença. E queremos neste momento te pedir por todos aqueles que estão doentes, que o Senhor entre com a providência, restaurando a saúde dessa pessoa, curando as suas enfermidades. Visita também aqueles que estão passando por necessidades, envia-lhes a provisão, porque tu és o Deus provedor. Visita também os lares e as casas, repreende toda briga, toda contenda, toda divisão. Coloca nesse lar a união, a harmonia, a paz que excede todo entendimento e principalmente o amor do Senhor. É o que eu lhe peço e desde já agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E antes de concluir este vídeo, eu convido você a se inscrever no nosso canal do YouTube, que se chama Igreja Poder de Cristo, e cujo símbolo é uma semente, porque a semente representa a palavra de Deus. Muito obrigada por estar conosco. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Glória a Deus, aleluia.